Bom dia. Nessa manhã de quinta-feira, hoje é dia 26 de agosto de 2021, e eu quero dar uma palavrinha aqui de algo que Deus tem tocado no meu coração. Eu costumo dizer lá na igreja que para Deus falar algo através da gente, né, tem sido assim comigo. Primeiro, Ele faz com que a gente tenha uma experiência em relação àquilo ali. É muito engraçado, porque às vezes a gente passa por algumas experiências que a gente pensa que nunca ia passar, né? A gente pensou que a gente nunca ia passar na vida. E de repente a gente está passando por alguma experiência e depois a gente vai ministrar sobre essa experiência. E é muito mais fácil, né, você falar de algo que você experimentou do que de algo que você nunca passou. É muito mais fácil. Se você vai dar um conselho para alguém de algo por algo que a pessoa esteja passando, e você já passou por aquilo ali também, então você tem conhecimento de causa para poder dar um conselho, para poder falar alguma coisa para a pessoa, não é? E quando a gente não passou por aquilo ali, a gente não conhece a intensidade, a gente não conhece as emoções, os sentimentos que aquele acontecimento pode revelar na vida da gente. Então, a gente imagina, né? Tem coisas que a gente imagina que pode ser assim, mas a gente não tem a experiência. E hoje eu quero falar um pouquinho, então, dessa experiência, da experiência de Elias. E, consequentemente, da experiência que Deus tem me feito passar. Né? Acarretaram-se várias mudanças na minha vida de 4 anos para cá. E essas mudanças acabaram que me deixaram muito sozinha, muito sozinha. E talvez você, né, que está me ouvindo, tenha se sentido assim, né, muito só, tenha sentido uma solidão que talvez você achasse que nunca fosse sentir. E eu quero falar um pouquinho disso, né, hoje, nessa palavrinha. E aí eu quero meditar em 1 Reis 18 e 19, tá? E a gente vai... eu não vou ler tudo mais, eu vou começar só aqui, ó. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E aí a gente pula lá para o versículo 22, onde Elias vai enfrentar os profetas de Baal. Ali, Deus fala para Elias: vai lá, fala para Acabe que eu vou mandar chuva sobre a terra, porque a fome já estava escassa, né? Ou melhor dizendo, porque a fome já estava extrema, né, sobre a terra. E aí no versículo 22 diz: então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Nesse primeiro momento aqui, então eu quero falar de um tipo de solidão, que é aquela solidão que você sente, só que você está forte, você está confiante, né? Você tem esperança, você acredita ainda, né, nas coisas, e você está feliz, você está bem, né? As coisas ainda não fizeram com que você se abatesse, né? Se sentisse abatido, entristecido. Você ainda está confiante, forte, corajoso, porque nesse momento aqui
Elias está dizendo, só eu fiquei, eu estou só. Só existe um profeta do Senhor na terra. Ele diz bem desse jeito. E esse profeta sou eu. Eu sou sozinho. E os profetas de Baal são 450 homens. E olha só, nesse momento, né, Elias está tão confiante, tão fortalecido, né? Porque às vezes, irmãos e irmãs, às vezes você almejou tanto algo na sua vida, né? E você confia que você vai receber aquilo que Deus tem preparado para você. Às vezes você sonhou com um emprego, como eu, né? Sonhei com um concurso público porque eu precisava pelo menos, né? Eu já estava em idade avançada, eu precisava pelo menos ter um serviço que me causasse um pouco de estabilidade. Então eu sonhava em passar realmente no concurso público. E às vezes você tem um sonho e você está lutando, confiante, né, por esse sonho. Você acredita em Deus, você acredita que Deus vai estar agindo na sua vida. Você tem esperança, tem objetivos na sua vida e você acredita que você vai vencer. Você acredita que o seu Deus é poderoso, que o seu Deus é tremendo, que o seu Deus é maravilhoso. Você acredita nisso, né? E nesse momento Elias está desse jeito, ele está sozinho, mas ele está confiante. Olha o quanto ele está confiante, irmãos. Ele continua dizendo assim, ó, deem-se, pois, 2 bezerros e eles escolham para si um dos bezerros. Deixem que eles escolham o bezerro que eles querem. E o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu. É boa essa palavra, muito boa essa ideia. Não é? E disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, invocai o nome do vosso Deus e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que dera e prepararam, e invocaram o nome de Baal. Porém, não havia, né? Eu pulei um pedacinho, porém não havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia, clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando ou tenha alguma coisa que fazer ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. Olha aqui, a confiança de Elias, a ponto de estar sozinho, enfrentando aqueles 450 homens, e ele zombava, fez piadinha ainda com o Deus deles. Olha, né? Fala mais alto aí, né? Quem sabe ele está dormindo e vai acordar? Quem sabe talvez ele foi viajar, né? Está fazendo alguma viagem ou está conversando com alguém, né? Então, fale mais alto aí. Olha o quanto Elias estava confiante nesse momento, a ponto de enfrentar aquele monte de homens, e ele não teve medo. Ele não teve medo. Uma coisa que eu creio que Deus, ele tem colocado no nosso coração, assim, quando a gente se aproxima dele, pelo menos no meu coração, né? Aquela música do Fernandinho que fala eu não sou mais escravo do medo. Nossa, primeira vez que eu ouvi aquela música, eu chorei, assim, né? E aquela música falou muito comigo. Tem músicas que nascem mesmo do coração de Deus, né? E eu comecei a pensar, meu Deus, é justamente isso, né? Por que eu não tenho mais medo de algumas coisas que eu tinha tanto medo antigamente? Por que eu não tenho mais medo, né? E a música diz, eu não sou mais escravo do medo, agora eu sou filha, né, de Deus. Agora eu sou filho de Deus. E o meu Deus é poderoso, né? E o meu Deus, eu sei que ele não dorme. E Elias
está querendo dizer isso. Meu Deus, não tem esse negócio de viajar, porque ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mesmo que ele estiver conversando, ele é onisciente, ele é onipresente. Então, nada vai impedir o meu Deus de me atender e de me ouvir, né? E aí, ele está com toda a ousadia, falando com aqueles 450 irmãos. Eram muitos, muitos homens contra um homem só, né? Mas era um homem só, confiando em um Deus que pode todas essas coisas. E aí, Elias continua, né, dizendo ali. E eles clamavam, e aí aqui continua dizendo, e eles clamavam e a grandes vozes, quer dizer, eles gritavam, né, e se retalhavam, se cortavam com facas e com lancetas, conforme seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado ao meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. E aí se levanta Elias, todo cheio de coragem, porque às vezes a gente está assim, né, irmãos? Às vezes você vai orar por alguém e você está tão confiante, falando, eu vou orar por você. E Deus vai atender o seu pedido, o nosso clamor. Às vezes você está tão confiante, falando, não, eu vou fazer esse negócio, Deus está nesse negócio, Deus está nesse projeto. E as coisas vão dando certo, né? As coisas vão, o mar vai se abrindo perante você e você vai conquistando as coisas. Você conquista o emprego desejado, mesmo sozinho, mesmo se sentindo talvez sozinho, mesmo solitário ou solitária, você vai conquistando as coisas diante de ti, com a ajuda de Deus, confiando em Deus, né? Igual Elias vai fazendo aqui, e Elias tem uma ousadia tão grande, e às vezes a gente está assim, né? Às vezes a gente tem aquele alto astral tão grande, de acreditar tanto no Deus que a gente serve, porque as coisas estão dando tudo certo, as coisas estão acontecendo, né? Olha lá, o Deus deles não respondeu, não mandou fogo. Olha o que eles fizeram, se retalharam, eles... Tem uma outra versão que diz que eles ficavam se arrastando ao redor do altar e mesmo assim esse Deus não os ouviu. Está dando tudo certo para Elias. Então ele tem muita ousadia aqui. E aí ele continua dizendo, isso sucedeu, né? Então, passado ao meio-dia. Aí depois no versículo 30 e 20... eu não vou conseguir enxergar, mas no 30. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. Cheguem-se a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E ele consertou o altar que estava quebrado. Se tiver alguma coisa fora do lugar aí na sua vida, conserte. Se tiver alguma coisa nesse altar, que é o nosso coração, que não é da vontade de Deus, conserte o altar, para que possa cair fogo do céu sobre a sua vida. E aí Elias continuou, e Elias tomou 12 pedras, conforme o número de 12 tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então tomou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha e disse, enchei de água. Olha a ousadia que Elias estava. Olha a confiança de Elias, né? Ele restaura o altar, ele enche o altar de pedra. Irmãos, você já viu tacar fogo em pedra? Você já viu queimar pedra? E aí ele faz uma analogia. As pedras são... As pedras ali, né, são as 12 tribos, né, representando, ele colocou o número de 12 tribos para representar as 12 tribos de Israel. Você já viu colocar fogo em pedra?
E aí ele fala: agora enche de água. Eu creio no meu Deus. Eu acredito no meu Deus. Eu confio no meu Deus. Pode dificultar esse negócio aí, porque o meu Deus vai responder assim mesmo. Ele vai responder assim mesmo. Faz ficar mais difícil esse negócio. Deus vai responder. Olha a ousadia que Elias tinha aqui. E ele colocou água até no rego que ele fez. Porque aí ele fez um rego ali naquele altar. E ele colocou água até no rego. E quando Elias, ele faz a oração, ele diz assim, ó: sucedeu, pois, no versículo 36, sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e eu sou teu servo. Responde-me, Senhor, para que este povo conheça que tu és Deus e que fizeste tornar o teu coração, o coração desse povo, de volta para ti, não é? Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. O fogo do Senhor consumiu tudo. E aqui a gente vê uma coisa muito interessante, porque Elias disse: Senhor, atenta os teus ouvidos à minha oração. Não só para me engrandecer, não é? Mas para mostrar que tu és Deus e mostrar que eu sou o teu servo. Só eu fiquei, Senhor, mas eu sou o teu servo. Aleluia. Pode ter ficado só você, talvez na sua família aí, confiando em Deus. Talvez no seu projeto, confiando nele. Talvez no seu casamento. Só você sozinho tem confiado. Talvez você esteja passando por algo e talvez ninguém mais acredite, mas você confia. Só você confia. E aí Elias fala para Deus: mostra, Senhor, que o Senhor é Deus e que eu sou o teu servo. Não é para engrandecer o meu nome sozinho, mas é para engrandecer o nome do Senhor na minha vida. E uma coisa que eu vejo que é muito interessante aqui nesse texto, irmãos, é que a gente não precisa de gritaria. A gente não precisa de sair gritando. Eu vejo, às vezes, eu sou uma pessoa assim, eu descobri uma coisa em um evento com uma mensagem de uma mulher, de um pastor da nossa igreja, a mulher do pastor Onésimo. Ela tem uma mensagem simples, objetiva, maravilhosa. Mas ela falou uma coisa que marcou, na verdade, aquele encontro, aquela mensagem dela me marcou. E ela disse uma coisa assim: eu sou uma mulher de fé simples. Porque eu achava, irmãos, que para ser crente fiel eu precisava, ter fogo nos pés, eu precisava, gritar, eu precisava ter aquela... Eu descobri que Deus usa as pessoas de maneiras diferentes. E eu não preciso ser igual a ninguém. Eu sou única. Você é único. E eu descobri naquele momento que eu tenho uma fé simples. E quando eu olho aqui para Elias, eu vejo a simplicidade nesse momento de Elias. Aqueles profetas de Baal, eles gritaram, eles se retalharam, eles fizeram sair sangue
dos seus corpos. E Elias simplesmente faz uma oração tão branda. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel e de Jacó, né? Ó Senhor, desse jeito, uma oração simples, uma oração tranquila, e Deus envia fogo do céu e consome aquele holocausto. Não precisa de gritaria. Não precisa de gritaria, né? Não estou dizendo que quem grita é errado, porque às vezes as pessoas se enchem da unção e não conseguem se conter, e glória a Deus por isso. Eu estou falando da minha experiência, porque às vezes a gente quer se comparar com as outras pessoas. E essa simplicidade de Elias aqui nesse momento de oração é muito parecida com a oração que Jesus faz lá no túmulo de Lázaro, não é? Senhor, Jesus fala assim, Pai, eu sei que tu me ouves, não é? Que o Senhor sempre me ouve. Tem uma oração, agora eu acho que eu enrolei, misturei as orações. Mas Jesus sempre ora com tanta simplicidade. Tem uma oração que ele fala isso, Senhor, Pai, eu sei que tu sempre me ouves. E aí depois, nessa oração de Lázaro, ele fala assim, Lázaro, sai para fora. Pronto. Lázaro saiu para fora. Irmãos, isso aqui, essa revelação aqui da palavra tocou tanto na minha vida, porque eu tenho uma maneira tão simples e branda às vezes de orar, mas eu consegui enxergar que isso não diminui o amor e o compromisso que eu tenho com Deus. E se você talvez está aí, né, nesse momento se comparando comigo, isso não diminui o seu amor e o seu compromisso com Deus. Deus tem maneiras diferentes de agir nas nossas vidas, na vida de cada um de nós. E nós temos personalidades diferentes, nós temos variedades de manifestações diferentes de amor. Tá? Isso me toca bastante. Mas aqui a gente vê um Elias forte, corajoso, sem medo, enfrentando aqueles 450 profetas. Não é? E existem momentos que você está sozinho e está assim, sendo forte, corajoso, acreditando. Mas às vezes, irmãos, olha, porque você pode continuar, vamos continuar lendo o texto e eu vou deixar depois para falar da outra parte de quando você está só, mas você não está forte, você não está tão corajoso assim, você está com medo. Eu vou deixar para uma segunda parte para não ficar muito extensa, mas aqui eu vou encerrar dizendo isso. Elias, ele vai até no próximo versículo, né? Nos próximos versículos ali, Elias vai orar e ele diz que ele pega e começa a orar sobre a chuva, né? Pedindo chuva para Deus. E quando o menino, né, vê, e ele manda o menino olhar para o céu lá para ver se tem sinal de chuva. E aí, de repente, ele vem e fala assim, olha, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Olha a fé que Elias está aqui. Ele diz
Olha, então, diz a Acabe que vai chover. A nuvem é pequena. A nuvem talvez seja insignificante, quase ninguém vai enxergar essa nuvem. Às vezes, só você está enxergando essa nuvem, mas vai chover. Acredite, vai chover na sua vida. Eu profetizo isso, em nome de Jesus. Amém.